Eu já sofri muito por conta da procrastinação, eu já deixei muito dinheiro na mesa, perdi coisas por ter o hábito de procrastinar. E para você ter uma ideia, tá, em abril de 2016, um colega meu sugeriu que eu criasse um canal no YouTube. Esse cara comentou que o YouTube era a maior fonte de renda dele na época e me deu esse conselho que eu demorei 8 meses para colocar em prática. E depois que eu decidi criar um canal no YouTube, demorei mais 2 meses estudando e começando os processos para fazer isso. Esse cara chamava Thiago Nigro, do canal Primo Rico, e eu vi o canal dele crescer um monte enquanto eu procrastinava para começar a fazer algo que eu sabia que ia dar certo. A procrastinação é um problema que volta e meia eu enfrento até hoje, né? Muitas vezes eu me vejo adiando a tomada de uma decisão importante ou o início de uma tarefa por estar ali procrastinando, encontrando alguma desculpa para não fazer o que precisa ser feito. Mas ao longo de uma década praticamente empreendendo, eu acabei criando um sistema de 10 passos ou 10 hábitos que me ajudaram a curar a procrastinação, a fazer mais com menos tempo e até me manter motivado para realizar as tarefas mais chatas do dia a dia. E aqui eu vou te mostrar quais são esses passos, sendo que o primeiro é entender a anatomia da procrastinação. Eu não sou psicólogo, tá? Mas olhando para minha experiência, eu entendi que são 3 coisas que me fazem procrastinar. Primeiro, ter que realizar uma tarefa chata que eu não tô a fim de fazer. Segundo, ter dificuldade em enxergar a recompensa ou o benefício por trás dessa tarefa que eu tô procrastinando no início. E terceiro, ter fácil acesso a pequenas doses de dopamina, né, e a pequenos fatores que me fazem ter recompensas imediatas, como rolar o feed de uma rede social. Ou seja, o que me faz procrastinar é um misto de falta de motivação com facilidade em eu ficar distraído, que são problemas que eu vejo que várias pessoas enfrentam. E aí, para você superar qualquer problema na sua vida, o primeiro passo é esse, é conhecer o problema e as raízes do problema. E daqui para frente, os próximos passos, do passo 2 ao passo 10, vão estar focado em ou aumentar a sua motivação em fazer tarefas chatas ou reduzir a sua distração para assim conseguir procrastinar menos, produzir mais e ter uma vida muito mais simples. Então vamos lá, passo número 2 aqui é ter clareza da sua vida ideal. Eu quero sugerir um exercício muito simples, que eu sei que poucos que estão assistindo aqui vão fazer, mas que quem fizer não vai se arrepender e vai colher frutos muito bons. É o exercício de desenhar a sua vida ideal. O que é isso? É uma tarefa que consiste em você seguir os seguintes passos. Passo número 1, fechar seus olhos, ficar num ambiente calmo e imaginar que se passaram 5 anos em relação a hoje. É esse momento que você está assistindo esse vídeo. Aí você, de olhos fechados, vai para o passo 2, que é imaginar estar caminhando na rua e aí você encontrou um velho amigo, uma pessoa que você tem muita intimidade, que você gosta pra caramba. Aí o terceiro passo é imaginar que esse cara te perguntou: porra, e aí, meu, como é que tá a tua vida? Tá tudo bem? O passo seguinte é você imaginar que você respondeu esse amigo com uma genuína empolgação, com uma genuína felicidade. Você respondeu algo como: cara, a vida não podia estar melhor, ele não vai acreditar que tá tudo dando muito certo, eu consegui conquistar coisas que eu sequer imaginava conquistar 5 anos atrás. Aí você abre seus olhos, você pega um papel e uma caneta, divide esse papel pela metade 2 vezes, né, fazendo com que ele fique com 4 quadrantes, e em cada quadrante você coloca o título de uma área importante na sua vida, e embaixo do título de cada área importante na sua vida você escreve na voz ativa como é que vai estar a tua vida daqui a 5 anos para que você tenha respondido que, pô, ela poderia estar melhor. Eu sei que você pode estar pensando: Ramiro, que papo de coach é esse? Mas vai por mim, tá? Eu vi esse exercício no livro do Pat Flynn, chamado Will It Fly. Fiz esse exercício há 5 anos exatamente e eu fico impressionado e arrepiado quando eu leio as minhas respostas. Por quê, tá? Porque praticamente tudo que eu escrevi ali estava muito longe de ser realidade na minha vida. E eu forcei a barra, eu pensei: cara, vou colocar aqui uma vida muito boa, uma vida muito ideal daqui a 5 anos. Escrevi na voz ativa, como você está lendo agora. E olhando essas coisas aqui, eu percebo que, assim, 90% das coisas se tornaram realidade. E aí você pode pensar: Ramiro, então é só eu escrever o que eu quero que aconteça, vai estar tudo certo? É óbvio que não, né? Eu tive que fazer muita coisa, desenvolver muitas habilidades, trabalhar muito duro, quebrar a cara, fracassar para ir conquistando as coisas que eu queria conquistar. Só que esse é um dos primeiros passos, né? Passo 2 aqui para te motivar a entender o que é uma vida rica, o que é uma vida ideal. Isso aqui me deu uma motivação tremenda para eu conseguir justamente desenvolver novas habilidades, fazer um trabalho relevante para os outros e construir um estilo de vida que me aproximasse à vida dos meus sonhos num prazo relativamente curto. Beleza? Então faça isso e aí vai para o passo número 3, que é conectar as suas tarefas com o seu propósito.
propósito. Esse passo aqui vale muito para quando você está procrastinando fazer algo que é chato, porque muitas vezes a gente acaba não conectando as tarefas que a gente realiza no dia a dia com o resultado final dela, né, com o propósito dela. Sendo que qualquer tarefa que seja importante, que eu acredito que são as tarefas que você tem que fazer no dia a dia, ela vai ter como um fim um resultado positivo na vida de alguém. Por exemplo, se você é um empresário, eu apostaria que o serviço ou o produto que você vende, ele faz bem de alguma forma a quem o utiliza, quem o consome. Sendo assim, cada tarefa do seu dia a dia para gerir essa empresa vai resultar, no fim do dia, em valor sendo gerado a outra pessoa. E se você, como empresário, gerar valor a outra pessoa, além de ter essa satisfação genuína de estar fazendo bem, você vai ser bem remunerado por isso. Por isso, um passo importante que eu sigo sempre que eu estou procrastinando é lembrar do impacto gerado pelo meu trabalho. Eu tenho no meu celular uma pasta com prints de todas as respostas legais que eu recebi quando eu escrevi conteúdos como esse. Eu chamo essa pasta de Diário da Vida Rica, até porque os conteúdos desse canal no YouTube, eles são inspirados numa newsletter minha chamada Diário da Vida Rica, que você pode assinar aqui no primeiro link na descrição. Mas o ponto é que sempre que eu estou procrastinando para escrever um e-mail do Diário da Vida Rica, por exemplo, eu abro essa pasta no meu celular e lembro da importância de seguir com o meu trabalho. Vejo mensagens como essa: cada dia eu fico mais encantada com o conteúdo dessa história, esse e-mail é um bálsamo para quem está nessa jornada. Ou esse aqui, Ramiro, estou no processo de entrar como cliente da sua empresa e não é a palestra que escuto sobre coisas técnicas, mas sim é saber que meu patrimônio está nas mãos de uma pessoa capaz de escrever esse tipo de texto. Ou essa, o melhor texto que eu já li até agora. Enfim, com isso a motivação volta e motivado a fazer alguma tarefa que eu esteja desmotivado a fazer, como encontrar uma ideia de algum texto para escrever, eu consigo resolver esse problema de procrastinar e fazer. Isso vale para tudo. Somando esse canal e o canal do YouTube do Clube do Valor, eu gravo uns 7, 8 vídeos por semana. É uma rotina bem extenuante. Mas lembrando que eu vou impactar as pessoas com esses vídeos, eu ganho motivação, vou lá e coloco a mão na massa. Então esse é o nosso terceiro passo. E o passo número 4 é você quebrar tarefas grandes em menores. E esse passo aqui é muito importante. Um assassino na motivação é ter que lidar com uma tarefa muito grande. E a lógica aqui é bem simples, né? Se uma tarefa ela parece muito grande, ela vai te soar como complexa. E se ela vai te soar como complexa, seu cérebro vai associar que essa tarefa aqui vai tomar muito tempo. Como o tempo é o nosso ativo mais valioso e você sabe que vai perder muito tempo fazendo uma determinada tarefa, você fica desmotivado. E paradoxalmente, essa desmotivação te faz atrasar o início dessa tarefa, que faz com que você atrase a realização dessa tarefa. Mas enfim, a solução aqui está em quebrar tarefas grandes em tarefas menores. Isso aqui vai diminuir a complexidade que seu cérebro percebe por trás de realizar uma determinada tarefa e vai fazer com que você demore menos tempo para começar a se engajar nela. Vou trazer um exemplo com esse canal aqui, tá? Começar um canal novo, sem autoridade, para falar sobre um tema que eu não sou reconhecido. Eu sou reconhecido por falar sobre investimentos. E ter que postar um vídeo por semana por anos para fazer esse canal dar certo é algo que tá na cara que vai dar um trabalhão. Agora, toda semana decidir um tema, toda semana listar algumas histórias para contar, escrever um rascunho, acabar um roteiro, ligar a câmera e gravar um vídeo. Essas pequenas tarefas sozinhas não parecem grandes. É assim que eu consigo, ir criando a consistência de estar aqui toda semana publicando vídeos novos. E é isso que eu recomendo para ti nesse quarto passo. O passo número 5 é você seguir a lei de Parkinson. A lei de Parkinson basicamente diz algo como: o trabalho tende a preencher o tempo disponível para sua realização. Ou seja, se você tem 5 dias para acabar um projeto, então provavelmente você vai levar 5 dias para terminar esse projeto. E se você tem 1 hora para fazer uma determinada tarefa, provavelmente você vai levar essa hora inteira para finalizar essa tarefa. Essa aqui é a lei de Parkinson, que eu conheci pela primeira vez lendo um livro chamado Trabalhe 4 Horas por Semana, que foi um livro muito bom, e essa lei aqui fez muito sentido para mim. Ela basicamente consiste em você colocar prazos mais curtos para finalizar uma tarefa. Um prazo mais curto cria uma motivação natural para você não procrastinar e realizar logo aquela tarefa. Sem contar que isso aqui vai te ajudar a blindar a sua mente contra distrações, porque se o prazo é curto, você não vai ter espaço para ficar se distraindo ali, vendo bobagem no Instagram ou rolando Twitter, brigando, né? Porque as pessoas só brigam no Twitter e vai nesse tipo de coisa. E tem um bônus, tá? Porque quando você coloca prazos curtos, você se blinda de outro mal, que é o perfeccionismo. Aquela lógica de achar que as coisas têm que estar muito boas, têm que estar perfeitas para serem realizadas, quando elas não têm, que elas nunca vão ficar perfeitas. E na verdade você só vai aprender uma habilidade e evoluir numa habilidade se você fizer várias vezes essa coisa. Enfim, por isso você deveria seguir a lei de Parkinson, e por isso que a gente tem o 6º passo aqui, que é fazer a si mesmo 2 perguntas, tá? Para cada tarefa do meu dia, eu sempre me pergunto, consciente ou inconscientemente, mas na maioria das vezes conscientemente, 2 coisas.
Primeiro, essa tarefa ela é importante? E segundo, essa tarefa ela é urgente? Com essas duas coisas categorizadas, uma tarefa ela pode estar em apenas 4 classificações diferentes. Ela pode ser urgente e importante, urgente e não importante, não urgente e importante, e não urgente e não importante. E aí meu objetivo aqui, né, eu, Ramiro, como eu encaro essa forma de categorização, é eliminar todas as tarefas não importantes e também fazer o que for necessário para reduzir a quantidade de urgência. Embora um prazo mais curto possa te fazer agir, como a lei de Parkinson diz, as urgências em excesso geram muito estresse e ninguém gosta de estresse. O objetivo de uma vida rica é que ela seja uma vida tranquila. Um exemplo meu é gravar esse vídeo, uma tarefa importante e não urgente. Então faça essas categorizações e se organize para não ter urgência no seu dia a dia. E aí você pode ir para o passo 7, que é sempre pensar sobre diferentes perspectivas. Essa é uma das minhas maiores lições do ano passado. E para exercitar o hábito de enxergar as coisas sob diferentes perspectivas, o que eu faço, tá? Primeiro, de tempos em tempos, eu procuro alguma foto de 5 anos atrás e penso em tudo que mudou para melhor na minha vida de lá para cá. Na média, para pessoas que estão querendo crescer, que estão se desenvolvendo, as coisas ficam melhores a cada 5 anos. É óbvio que algumas ficam piores, eventualmente você perde uma pessoa querida, sente muita falta dela. Eu coloco a perspectiva em olhar as coisas de 5 anos atrás para olhar o lado meio cheio do copo, o que melhorou. Segunda coisa que eu faço é, todas as noites, eu me perguntar: o que eu tenho hoje que o Ramiro de 2 anos atrás imploraria para ter? E a terceira coisa é também, todas as noites, me perguntar: o que eu tenho hoje que o Ramiro de 80 anos de idade imploraria para ter de volta? E por fim, a quarta coisa que eu faço é, toda semana, eu penso numa pergunta que eu gostaria de fazer para mim mesmo, só que para minha versão com 80 anos. Então eu penso num dilema da minha vida, numa decisão que eu tenho que tomar na minha rotina, ou até em qualquer coisa boba, e formulo uma pergunta para, num segundo momento, tentando me projetar com 80 anos, pensar e escrever qual resposta eu faria para essa pergunta. E essas 4 coisas aqui me ajudam a ver tudo por uma perspectiva melhor, me ajudam a valorizar o que eu tenho e não sofrer pelo que eu não tenho. E para mim é muito claro que a vida não é sobre o que acontece contigo, e sim sobre como você enxerga o que acontece contigo. E esses exercícios me ajudam a ser muito mais feliz na minha vida. Esses exercícios reduzem minha ansiedade sobre as coisas que eu quero conquistar e me fazem ser muito grato por tudo aquilo que eu já conquistei. Por isso aqui funciona muito bem quando eu não estou motivado. E se eu não estou motivado, eu estou procrastinando. Nosso passo 8 é implementar a regra dos 15 minutos. Essa regra aqui fui eu que inventei, tá? E a partir daqui, os próximos passos vão ser sobre como eliminar distrações e não como aumentar sua motivação. Bom, a regra dos 15 minutos, na verdade, quem inventou foi a minha mãe, né? E o contexto é que desde que eu nasci até meus 20 e poucos anos, eu morava com meus pais, e quando eu morava com meus pais, desde criança, a gente tinha um hábito que eu adorava, que era todo domingo de noite assistir a um filme. Nunca assistia Fantástico, nunca assistia uma série, domingo de noite era o momento do filme. Só que esse hábito começou quando eu tinha 11 anos. E quando eu tinha 11 anos, os meus gostos de cinema, né, meu gosto por filme era muito limitado a filmes de ação ou de comédia. Já os meus pais, na época com 40 e poucos anos, não queriam ver filmes de ação nem de comédia. Então como é que a gente resolvia esse problema? Esse problema assistindo ou dramas ou filmes europeus que eu nunca queria ver. Então quando a gente ia alugar um filme, né, isso pré-Netflix, eles me mostravam um filme que estavam pensando em alugar, e eu falava: não, esse eu não quero ver. E a mãe falava: Miro, talvez tu goste desse filme. Vamos fazer o seguinte, assiste 15 minutos. Se tu não gostar, tu para de assistir. E eu ouvi essa frase muitas e muitas vezes, né? Assiste só 15 minutos. E em 98% dos casos eu assistia os 15 minutos, gostava da história e ficava até o final. E trazendo isso para a realidade atual, tá? Hoje, sempre que eu percebo que eu estou adiando alguma tarefa importante, ou se eu estou procrastinando, eu penso o seguinte: eu vou começar a fazer isso e eu vou fazer só por 15 minutos. Se não estiver fluindo legal, eu paro. E adivinha? Eu começo a fazer por 15 minutos e sigo na tarefa até finalizar ela. Esse é o passo 8, testa aí essa regra. E o passo 9, bem importante, pouco polêmico, é o de tirar notificações do celular e deixar o seu celular longe. Uma história legal, tá? Que no ano passado eu fui para Goiânia, né? Fiz um bate-volta, fui sábado de tarde, voltei domingo de manhã, para ir no aniversário do Raul Sena. É um amigo que eu fiz aí na internet. E aí eu cheguei lá no aniversário dele, sem conhecer ninguém, e na entrada tive uma surpresa que meu celular foi confiscado. E o motivo não era que era uma festa maluca que não podia ser gravada, nada disso. O motivo era fazer as pessoas conversarem entre si
curtirem o momento presente sem se distrair com as redes sociais. E no meu caso específico, tá, que eu conhecia pouquíssima gente lá, isso foi muito bom e me fez perceber como o celular atrapalha algumas experiências da vida e como ele te afasta do momento presente. Aquela noite que eu passei algumas horas sem celular foi muito boa. E também foi muito bom, foi libertador eu ter tirado praticamente todas as notificações que eu tenho no meu celular para evitar distrações. Sendo que hoje, sempre que eu quero trabalhar de forma focada, o que não é o exemplo desse vídeo aqui, que eu deixei o celular do lado para mostrar e dar vários exemplos com ele, eu deixo meu celular em outro cômodo. Se eu estou no escritório da minha casa, eu deixo o celular no meu quarto ou na cozinha, sem contar aqui também. Eu tirei todas as notificações de WhatsApp, Twitter, Instagram, YouTube, etc. Agora, nenhum desses passos talvez seja tão forte, tão eficaz como o 10º passo, que é criar sistemas para tudo. Eu pergunto, você já ouviu falar da síndrome da folha em branco? Esse termo é um termo bem comum para quem trabalha com criatividade, com quem escreve, com quem tem que refletir muito antes de começar uma tarefa, e descreve a dificuldade que a gente tem naturalmente em iniciar uma tarefa do zero. E eu associo a síndrome da folha em branco a falta de clareza. E a falta de clareza, para mim, é um atalho para distração. Aí, para evitar passar por períodos longos de bloqueios criativos ou simplesmente procrastinar menos, uma boa estratégia é criar sistemas. James Clear, o autor de um livro maravilhoso chamado Hábitos Atômicos, usa uma frase que eu gosto muito sobre esse tema, que diz mais ou menos assim: você não sobe ao nível das suas metas, você cai ao nível dos seus sistemas. E nessa frase aqui, o que ele quer dizer é que todo mundo possui objetivos grandes, objetivos ousados, todo mundo consegue desenhar o que seria uma vida ideal para daqui a 5 anos. Só que a diferença de quem conquista aquilo que foi planejado para quem não conquista suas metas são sistemas utilizados para atingir esses objetivos. Os sistemas são nada mais do que processos e rotinas que facilitam a realização de uma determinada tarefa. E um exemplo é o sistema que eu uso para escrever essa newsletter aqui, que vira esse tipo de vídeo. Primeira coisa que eu foco é em escolher um título bom. Para isso, eu entro num negócio chamado Banco de Ideias Validadas, que eu tenho vários títulos interessantes que foram validados, que alguém já escolheu fazer para os seus conteúdos que tiveram um bom alcance. Eu tenho lá uma lista de ideias validadas e quando eu pensei em escrever sobre procrastinação, lá tinha várias ideias validadas de vídeos e posts nas redes sociais sobre procrastinação. E aí, com esse sistema, eu não tenho que criar um tema do zero. Eu parto de uma curadoria de centenas de ideias de conteúdo e escolho um gancho para o meu. Aí depois, quando eu vou escrever o roteiro, eu listo qual é o tópico, qual que é o grande problema que as pessoas enfrentam com esse tópico, quais são os grandes benefícios que as pessoas têm em resolver esse problema na vida, quais experiências pessoais eu tenho para contar, quais são as coisas que eu quero incluir no texto. Então, em vez de sair escrevendo, primeiro eu reflito sobre o tema que eu vou escrever e depois de refletir sobre o tema, eu listo as coisas que eu quero incluir no texto. No exemplo aqui do roteiro para esse vídeo, essas foram algumas coisas aqui que eu coloquei. A partir disso, eu crio subtópicos e depois eu começo a escrever. É um detalhe, tá? Que eu uso sistemas aqui em tudo, inclusive na gestão da empresa que eu cofundei, o Clube do Valor, que vai faturar mais de 27 milhões de reais nesse ano. Eu conto vários dos meus temas nesse vídeo aqui, tá? Que é sobre como eu estou escalando a minha empresa, vídeo que eu gostaria de ter tido acesso anos atrás. Mas enfim, eu recomendo que você crie sistemas para tudo, porque os sistemas deixam as suas ideias muito mais fluídas. E uma forma muito boa de desenvolver sistemas é desenvolver bons hábitos. Só que eu vou deixar 2 vídeos recomendados, um de hábitos para uma vida mais feliz e outro de hábitos que me fizeram milionário aos 26 anos. Se você gostou desse vídeo, te inscreve no canal, aperta no sininho e compartilha com alguém que você gosta. Era isso, um grande abraço e até mais.